Muito bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos aprender o princípio da superposição. Então, considerando um sistema linear, tá? Ou um circuito linear, todos os circuitos que nós estamos estudando são circuitos lineares, é possível obter qualquer um dos sinais, tensão ou corrente, a partir da contribuição isolada de cada uma das fontes independentes. Após obter essa contribuição de forma isolada, eu faço a soma algébrica de um desses sinais, né? Se eu estou tentando calcular uma corrente do circuito, eu posso obtê-la de forma independente, a contribuição independente de cada fonte, e depois fazer a soma algébrica dessas contribuições. Então, essa é uma propriedade do circuito linear. Então, para a gente entender melhor como é que funciona isso, vamos considerar esse circuito aqui. Um circuito que eu poderia obter a corrente I de várias formas. Poderia utilizar análise de malha, poderia utilizar análise nodal, mas a gente agora vai obter essa corrente I de uma forma diferente, tá? A gente vai obter utilizando o princípio da superposição. Então eu vou obter inicialmente uma parcela dessa corrente, não é a corrente I propriamente dita, é uma parcela dela, somente devido à fonte de tensão. Então para isso eu desativo a fonte corrente. E a gente já sabe como desativar uma fonte corrente. Basta abrir os terminais da fonte. E depois eu vou obter a parcela restante devido somente à contribuição da fonte corrente. Para isso eu vou desativar a fonte de tensão. E a gente já sabe que para desativar uma fonte de tensão, eu aplico um curto nos terminais da fonte. Então vejamos, a parcela I1 da corrente I é somente devido à fonte de tensão. Então eu desativei a fonte de corrente. E obtenho essa parcela da corrente I aplicando a lei de Ohm normalmente, tranquilo. Agora eu vou obter a segunda parcela da corrente I, agora somente devido à fonte de corrente. Para isso eu tenho que desativar a fonte de tensão. A gente já sabe que para desativar uma fonte de tensão é diferente, né? Ao invés de abrir os terminais da fonte, eu curto-circuito a mesma. Então, esse é o circuito desativando a fonte de tensão. E eu obtenho uma segunda parcela da corrente utilizando o conceito de divisor de corrente, ok? Conforme a equação que se apresenta. O princípio da superposição diz o seguinte, que a corrente I vai ser a soma algébrica das contribuições devido a cada uma das fontes independentes. Então eu tenho a contribuição devido à fonte de tensão, I1, e tenho uma contribuição devido à fonte de corrente, I2. Então a soma algébrica dessas contribuições nos fornece a corrente I. Então esse é o princípio da superposição, que também pode ser utilizado quando o circuito contém fontes dependentes, tá? Mas essas fontes dependentes, elas não são desativadas, elas são mantidas no circuito. Vejamos aqui um exemplo, ó. Nós temos um circuito que contém fontes independentes e uma fonte dependente, ó. Então, eu desativo a fonte de tensão, mantenho a fonte dependente e vou obter agora a contribuição da corrente, né? Eu estou tentando obter a corrente I0, então eu vou obter uma parcela dessa corrente I0, que eu chamei de I0', devido somente à fonte de corrente. E agora eu desativo a fonte de corrente, eu mantenho a fonte de tensão. Então eu obtenho uma segunda parcela da corrente I0, eu chamei de I0 duas linhas. Poderia dar outra nomenclatura. E calculo essa parcela da corrente I0. A soma algébrica dessas duas parcelas é exatamente igual à corrente I0. Então isso é o princípio da superposição. Nada melhor do que exercícios para a gente entender melhor esse princípio. Bom, vamos a esse exercício aqui. Ó. Calcule a corrente I, a corrente que circula pela fonte de tensão de 36 volts, usando o princípio da superposição. Então pause o vídeo e tentem resolver. Então, desativando a fonte de corrente, é muito tranquilo encontrar a parcela dessa corrente I, porque eu tenho eu obtenho um circuito um resistor equivalente, né? E utiliza a lei de Ohm, diretamente aí, né? Então eu obtenho essa parcela da corrente que é 3 amperes, somente devido à fonte de tensão. Agora eu desativei a fonte de tensão, apliquei um curto e vou obter a segunda parcela da corrente I devido somente à fonte corrente. Aqui requer um pouco mais de cuidado na hora de analisar, porque a gente vai ter que usar
conceito de divisor de corrente e conceito de lei de Kirchhoff para as correntes a um determinado nó. Então, por exemplo, a corrente I1, para esse caso, eu obtive aplicando o conceito de divisor de corrente ao nó superior. A corrente I2 eu obtive também utilizando o conceito de divisor de corrente, só que eu apliquei ao nó inferior. E agora eu aplico o LKC ao nó à esquerda para obter a corrente I duas linhas, que também, por coincidência, é 3 amperes. E aí o princípio da superposição diz: a corrente I vai ser a soma algébrica das contribuições individuais. Então aqui nós temos as contribuições individuais sendo somadas algebricamente, que nos fornece uma corrente de 6 amperes. Outro exercício, né? Eu calculo I0 usando o princípio da superposição. Então aqui nós temos já uma fonte dependente, né? Então lembra que nós vimos, fonte dependente não se desativa. Então eu vou calcular a contribuição primeiro devido a uma das fontes e depois devido a outra fonte independente. Então primeiro eu desativei a fonte de tensão. Desativando a fonte de tensão, eu caio nesse probleminha que eu tenho aqui, ó, 3 malhas. Só que uma das malhas é um caso especial, a gente já viu isso na análise de malhas, né? Essa corrente de malha I1 já é conhecida, porque eu tenho uma fonte de corrente exclusiva a essa malha. Então I1 é igual a 4 amperes. E agora eu vou aplicar análise de malha a essa malha 3, ok? Aplico o LKC ao nó inferior, o nó onde está a referência, e eu chego nessa equação em que I3 é igual a 4 menos I0', substituo I3 na equação acima, que aí eu chego nessa equação, e essa última equação eu obtive analisando a malha 2. Então eu tenho um sisteminha com 2 equações e 2 incógnitas em que eu posso facilmente resolvê-lo. Então encontrei a parcela I0' da corrente devido à contribuição da fonte de corrente exclusivamente. Okay? Agora eu vou desativar essa fonte de corrente e manter a fonte de tensão de 20 volts. Então nós chegamos a esse circuito, né? Então esse circuito aqui, olha só, eu obtive essa equação analisando a malha 4, né? Analisando a malha 4. Então, apliquei LKT à malha 4 e obtive esta equação. Essa segunda equação eu obtive analisando a malha 5. Só que se a gente perceber, eu tenho aqui 2 equações e 3 incógnitas. Então, precisaria de uma terceira equação. E essa terceira equação é bem simples, tá? Basta observar que a corrente I5 é menos I0, 2 linhas. Então, substituo I5 nas equações acima e eu tenho essas 2 equações, em que eu tenho agora somente 2 incógnitas. Então é muito tranquilo de resolver esse sisteminha, então eu encontro a corrente I0, 2 linhas. Fazendo a soma algébrica de I0' com I0, 2 linhas, eu obtenho a corrente I0, que era o que eu estava buscando, utilizando o princípio da superposição. Então agradeço a todos por assistir ao vídeo e o próximo assunto será a máxima transferência de potência. Obrigado.